Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria nesse dia 21 de novembro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz, como sempre, né? Aí ao seu coração, muita inspiração para os seus dias. Depressão, um tema importante de ser abordado, que nós já conversamos várias vezes aqui na pílula, mas eu acredito que nunca deixa de ser relevante falar a seu respeito, né? Hoje, indiscutivelmente, um dos principais problemas, né, que a gente enfrenta na humanidade eu brinco, um dos campeões de audiência de sugestão de temas para que a gente aborde aqui na pílula do Evangelho. Meus amigos, se libertar da depressão, ou não cair nas garras da depressão, é indiscutivelmente um ato de vigilância que todos nós precisamos estar atentos. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que depressão é algo sério, não é frescura, como muita gente pensa, é uma enfermidade sim, que precisa ser tratada à luz de um bom psiquiatra, da psiquiatria moderna, uma boa psicoterapia com psicólogos que possam te ajudar, a fim de poder, claro, de se libertar desse processo, né, que hipoteticamente esteja te impedindo de seguir adiante com a sua vida. Mas, a parte dessas duas questões, existe a questão espiritual que nós podemos e devemos abordar aqui. E a questão existencial que nós também podemos e devemos abordar na pílula, que aliás é o que a gente faz todos os dias, né? Que é você lembrar que independente do túnel escuro que você esteja passando, deixe sim brilhar a sua luz. Olha como isso é sério. Todos nós, gente, passamos por dificuldades na vida. E o problema é que hoje em dia, com essa ditadura da felicidade, né, que as pessoas tomam pílulas porque não querem lidar com tristeza, querem esquecer das suas dificuldades, sem se libertar delas através da reflexão, da autocompreensão, né, evoluindo espiritualmente, muitas pessoas, por causa desse conceito, acabam achando que pequenos momentos de tristeza são depressão. Eu falo isso porque eu já encontrei várias pessoas assim, como se você não pudesse ficar triste no final de um relacionamento, porque não passou numa prova, porque alguém que você ama desencarnou, porque você foi, né, mandado embora, está desempregado. Gente, a tristeza faz parte da vida. Aliás, diga-se de passagem, a tristeza é uma das principais emoções básicas do ser humano. Jesus ficou triste. Todos nós, em instantes de tristeza, passamos, claro, por sensações desconfortáveis. Mas, como na natureza divina nada é desperdiçado, né? Também nos momentos de tristeza, quantas coisas lindas ocorrem. Algumas reflexões que a gente acaba fazendo, que às vezes, né, no piloto automático do dia a dia a gente não faz, a tristeza, por vezes, acaba nos ajudando a fazer. Então o que eu quero dizer é, não tenha medo da tristeza. O que nós não podemos fazer é nos entregar à tristeza, não é? O que nós não podemos fazer é acreditar que toda tristeza tem que continuar. Não, gente, toda dor tem hora para acabar. Imagina um túnel escuro. Isso é interessante, eu gosto dessa imagem. Se você está dirigindo um carro e você entra num túnel escuro, o que normalmente o motorista responsável faz? Ele diminui a velocidade, né, por uma questão de segurança, e acende o farol. Olha que metáfora interessante, hein? Se ele parar no túnel escuro, estou com medo do túnel, vai ter um acidente atrás dele, não vai? Mas se ele não ligar a luz, ele não enxerga direito na frente. Então, o que está sendo dito aí pela vida? Quando você passar pelo túnel escuro de algum problema, não pare, mas acenda a sua luz e siga adiante. Olha como isso é profundo. Eu sei que quando situações difíceis se estabelecem, para algumas pessoas é difícil reagir. Eu não estou dizendo que é fácil. Pelo contrário, é o que nós falamos agora há pouco, não é frescura. Só que ao mesmo tempo, amigos, nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade em dar o próximo passo. Porque por mais que você tome medicamentos, que você faça psicoterapia, ainda assim depende da vontade do ser, e essa vontade nos foi dada por Deus, e nós temos a oração para fortalecê-la, nós temos sim a condição de, pelo menos com pequenos passos, melhorá-la, para que a gente possa se ajudar a sair de qualquer dificuldade e seguir adiante, não é? Eu me recordo, eu gosto de contar essa história de uma consulta que foi feita com um amigo espiritual um tempo atrás, de uma senhora que se dizia muito depressiva, que fazia tratamento médico há muito tempo e não saía da cama, nem dos netos ela cuidava. Tomava remédios em muito tempo e coisa e tal. Então, sem jamais desrespeitar o tratamento que estava sendo feito na Terra, um amigo espiritual, né, depois de cuidar dela espiritualmente, falou assim: minha filha, tem alguma coisa que você gosta muito que você não faz há muito tempo? Ela falou: tem sim, adoro fazer bolo de chocolate. Típico da vovó, né? Adoro fazer bolo de chocolate.
Aí ele falou, seria possível você pelo menos tentar essa semana, já que você não consegue sair de casa, fazer um bolo de chocolate? Porque ela ficava só na cama, né? Aí ela, eu vou fazer o máximo. Ela estava mais fortalecida, né, com o amparo espiritual, vou fazer o máximo. Passa na semana seguinte, ela retorna no atendimento, e aí ela fala que fez o bolo de chocolate, e que ficou gostoso, e que ela gostou muito, porque ela não achava que era possível. Porque normalmente a pessoa, quando ela está triste e depressiva, ela sempre pensa no todo, ela fala, meu Deus, eu não vou conseguir retomar a minha vida, tudo muito grande, mas ela se esquece que o primeiro próximo passo, por mais simples que seja, já é algo fantástico. E nesse caso dela, era simplesmente fazer um bolo de chocolate. Ok, na hora que ela fez, ele perguntou assim, gostou? Ela, muito. O que você acha de fazer um bolo de chocolate para pessoas que você ama? Porque ela tinha falado dos netinhos. Eles adoram bolo de chocolate, mas não moravam com ela. Aí ela se motivou. Eu acho que eu posso fazer um bolo essa semana e chamar os meus netos para comer o bolo. E assim aconteceu. Quer dizer, sem se dar conta, com pequenos passos, ela foi se socializando de novo. E quando ela despertou, ela estava muito além do que ela imaginava que fosse possível fazer. O que eu quero dizer com isso, meus amigos queridos? Só você sabe a dificuldade que nesse momento aperta o seu coração. Mas ao mesmo tempo, você também precisa saber com a mesma consciência da luz que tem dentro do seu coração. Então dê pequenos passos, acenda o seu farol. Lembre-se, você está no túnel escuro da vida, acenda o farol da sua fé em Deus e da sua fé em si mesmo. Isso nós podemos e devemos fazê-lo. Pode ouvir uma música gostosa. Eu adoro ouvir músicas boas quando eu estou triste. Coloca uma música que te leve a um estado de espírito elevado. Abra a página de um livro bacana que te ajude, na verdade, a refletir de maneira positiva. Ouça uma mensagem que eleva a sua autoestima. Faça pequenos progressos, por menores que seja. Não ignore o poder dos pequenos passos que vão te levar adiante. Quando nós, amigos queridos, abrimos o nosso coração para ver a beleza de Deus na nossa vida, tudo melhora. E se existe um remédio poderoso para amenizar a sensação de tristeza e de depressão, eu insisto, é a prática da gratidão. Isso quem fala é a ciência moderna, as pesquisas feitas, tenho sempre repetido isso aqui, constantemente, que a pílula do evangelho é uma fé raciocinada, como ensinava Allan Kardec, uma fé lúcida. Então a gente tem fé em Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? E a ciência tem mostrado o efeito prático no cérebro que tem das pessoas que agradecem 2, 3, 4 vezes por dia, mesmo nos momentos de dor e de dificuldade. Por quê? Porque a disciplina que a gente tem para falar 5 vezes no dia que as coisas estão ruins, a gente também pode pegar, não é? 4, 5 vezes no dia e descobrir coisas boas para agradecer. Então agradeça a vida que você tem, mesmo com as dificuldades, as aprendizagens que estão ficando, agradeça pelos mínimos progressos que você for capaz de fazer. E tenha certeza, gente, que se você juntar isso, olha que legal, hein? Com o evangelho no lar. Todo dia você vai lá 15, 20 minutos, você e Deus, com a gratidão profunda, fazendo uma leitura maravilhosa, trazendo luz para a sua vida. Se você trazer, junto com o evangelho no lar, a prática da gratidão, se você trouxer, né? E além disso tudo, você fizer pequenos movimentos práticos na sua vida, que te tragam alegria de viver, pode ter certeza que um passo após o outro vai te levar para fora dos túneis de dificuldade que de vez em quando a gente passa no nosso dia a dia. Então, que Jesus te inspire cada vez mais. Luz, muita luz e paz para o seu coração. Obrigado por você compartilhar as pílulas do Evangelho. Eu repito aqui, ontem a gente teve uma reunião com a equipe, a gente falava disso. Você que compartilha as pílulas, que cria sua lista de transmissão, você faz parte da nossa equipe espiritual. Mesmo que você não saiba, você é parte integrante desse movimento global que ajuda a disseminar a luz no mundo. Então, venha participar conosco também. Não tem depressão aqui. Vamos trabalhar para a gente se ajudar a sair junto, né, dessas dificuldades existenciais. E por fim, é lógico, né, gente, com todo carinho, em alguns casos, indiscutivelmente, se for necessário, vá sim a seu médico, siga suas orientações, procure uma psicoterapia maravilhosa que vai te ajudar a mergulhar no seu ser a fim de se libertar. O importante é isso, se a gente fizer a nossa parte médica, né, do ponto de vista físico, e fizermos a nossa parte espiritual, fortalecendo a nossa força de vontade, nossa autoestima e seguindo adiante, dando o próximo passo, com certeza a gente vai ter sempre a presença dos espíritos nobres a nos ajudar. E antes do que você imagine, você vai ver que esse furacão forte vai ser coisa do passado. Com toda certeza. Tudo passa, gente. Absolutamente. Como dizia minha avó, só não os poderes de Deus, né? Esses, indiscutivelmente, esse poder, ele é eterno.
Tá bom? Perdoem essa pílula maior, mas acho que esse tema merece uma atenção especial. E me permita fazer um convite carinhoso a vocês. Graças a Deus, essa semana está recheada de eventos, né? Para a gente estar junto em momentos especiais, refletindo sobre assuntos especiais. Especificamente hoje, eu queria convidar vocês para o sábado pela manhã. Nós vamos ter o nosso último seminário do ano, né, no Irmã Sheila, em Belo Horizonte, que já nos acolheu outras vezes, né, no decorrer desse ano. Nós vamos estar lá, as inscrições são feitas antecipadamente pela internet. Estou mandando aqui para vocês o banner do Grupo Sheila. Você entra no site do Grupo Sheila e pode fazer a sua inscrição. Vai ser sábado agora, dia 25 pela manhã. Tá bom? Vai ser um prazer enorme poder encontrar vocês lá. Que Deus te abençoe, te inspire, te ampare, te fortaleça e que você possa deixar brilhar sua luz para que, sem dúvida alguma, a escuridão de alguns túneis que a gente precisa passar fique, para trás o quanto antes. Lembre-se, se Deus quer Deus, gente, confia em nós, por que nós não vamos confiar? Deus te proteja, ótimo dia, luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve, exercitando a gratidão, fazendo o evangelho no lar e amando, na medida do possível, a tudo e a todos.